Senhoras, senhores, antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente hoje para falar nesta sessão solene em homenagem aos heróis da luta em favor da igualdade racial e de direitos humanos em nosso país. Eu gostaria de destacar que um desses heróis, o abolicionista Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, era prático de profissão e foi graças ao seu ofício que ele antecipou, em 4 anos, a abolição da escravatura no estado do Ceará. Senhores, como muito bem colocou o deputado André Figueiredo, o Brasil tem uma dívida histórica a resgatar em relação a esse personagem emblemático que usou dos seus conhecimentos sobre os ventos, as marés, as práticas de navegação, o meio ambiente e de um elevado sentido de espírito público para desempenhar um papel relevante na abolição da escravatura. Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, foi o responsável pela paralisação das embarcações que levariam escravos até os navios negreiros, ancorados ao largo em 30 de agosto de 1881. Sua atitude heróica mudaria a história da luta contra a escravidão, ao mesmo tempo em que mostraria ao Brasil a importância da praticagem do Brasil, um trabalho pouco conhecido da sociedade brasileira, mas fundamental para o interesse público porque garante a segurança e o fluxo comercial do país. Chico cresceu entre navios de escravos e de mercadorias e por isso tornou-se prático. E foi graças ao seu trabalho que ele pôde, naquele dia, dar o primeiro sinal dos novos tempos que se avizinhavam para o Ceará. De fato, sua ação causou impacto nos principais portos do país. Em 25 de março de 1884, ovacionada por uma multidão, a jangada de Francisco, então batizada com o nome de Liberdade, desfilou pelas ruas do Rio de Janeiro. Em cima dela seguia o Chico da Matilde, que, longe de imaginar, se transformaria em herói do movimento abolicionista brasileiro. No auge daquele movimento abolicionista, sem conter seu entusiasmo, o jornalista e escritor Aloysio de Azevedo rebatizou Francisco José do Nascimento de Dragão do Mar. Neste mês de março, em que se comemora o centenário da morte do Dragão do Mar, é necessário que façamos uma reflexão sobre quem são e o que fizeram os nossos verdadeiros heróis nacionais. Os livros escolares, os concursos públicos, as universidades não cultivam em nossos jovens estes importantes valores, o que contribui para a desesperança que muitas vezes vemos traduzida nas manifestações das ruas e na internet. Ter heróis que realmente fizeram diferença para o país faz de nós cidadãos mais esperançosos. Assim como grande parte da sociedade brasileira não conhece o Dragão do Mar, também é grande desconhecimento da sua profissão. Os práticos atuam no Brasil, senhores, há mais de 200 anos. Eu queria dizer que este é um trabalho pautado pela excelência dos serviços, por elevados índices de segurança, pela alta capacitação técnica, pela defesa dos interesses da sociedade brasileira. A praticagem, senhores, é uma atividade que garante a condução segura de navios aos portos marítimos e a estuários de rios brasileiros. Segundo o Clube de Seguradoras de Navios, o índice de acidentes com práticos a bordo no Brasil é de apenas 0,02 milésimos%. Isto nos põe em situação similar aos Estados Unidos, apesar da inferioridade brasileira em relação à infraestrutura portuária. A praticagem tem papel relevante na resolução do conflito entre o interesse público e o interesse privado. O inimigo da sociedade brasileira, na época, era representado por aqueles que tinham interesse no tráfico e comercialização de escravos. Hoje em dia, esse interesse privado, que ameaça o interesse da nação brasileira, é o da armação internacional, que sem qualquer pudor mantém um lobby sobre o governo brasileiro, forçando mudanças na legislação, impondo fretes extorsivos que oneram o nosso comércio internacional
e ferem nossa soberania. Assim, senhoras e senhores, nada mais justo que neste mês de março os práticos rendessem sincera homenagem àquele que foi o exemplo de profissional a serviço do bem público brasileiro, o prático mor Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. Ao fechar o porto de Fortaleza e comunicar aos navios a sua decisão, proclamou: não há força bruta neste mundo que faça reabrir o porto ao tráfico negreiro. Fazendo as palavras de Chico da Matilde nossas palavras, podemos dizer que não há força bruta que faça a praticagem do Brasil abandonar o espírito público que sempre pautou nosso trabalho. Viva Abdias, viva o prático mor Dragão do Mar. Muito obrigado. A sessão de hoje ela visava homenagear os 130 anos do fim da escravidão no primeiro estado brasileiro, que foi Ceará, homenagear os 100 anos que completaria o nosso companheiro Abdias do Nascimento e homenagear a bravura, a coragem, antes dos 130 anos do Ceará, do Dragão do Mar, do Chico da Matilde, que representou com muita dignidade esse gesto corajoso de impedir e proibir o tráfico negreiro no estado do Ceará. Foi uma oportunidade excelente hoje da população toda conhecer esse herói que a gente tem da nossa história, que é pouco ensinado nas escolas. Assim como a nossa profissão é pouco conhecida, né? Da profissão do Chico da Matilde, o nosso Dragão do Mar. O Dragão do Mar é um exemplo para a praticagem brasileira, pela batalha pelo interesse público. E, obviamente, a praticagem está junta nessa batalha para mostrar que todos nós somos iguais. Não existe diferença. Somos contra qualquer tipo de discriminação. E eu espero que a sessão solene contribua na sociedade, mas contribua internamente para a sensibilidade do nosso parlamento a respeito de que ninguém deve ser julgado por causa da cor da pele, e sim pelo seu caráter e pela sua competência. É o resgate da figura do prático, como o Dragão do Mar era, que muitas vezes é esquecido, e a função que os práticos fazem na defesa do interesse público, como ele fez há 100 anos atrás e que ainda hoje nós fazemos. Então, permitindo um maior conhecimento da pessoa do Dragão do Mar e expandir essa voz que ficou calada durante tanto tempo, e eu acho que houve uma grande compreensão, inclusive, foi muito importante para nós, os deputados aqui presentes, realmente exaltaram a figura do prático Dragão do Mar.